Bom dia, galera! Mais um Clube da Rotina Matinal começando. Um pouquinho atrasado, mas enfim. Bom, semana passada eu pedi para vocês me enviarem, né, algumas perguntas para eu responder aqui hoje. Bom, uma coisa que apareceu muito, né, nas perguntas é como que eu me organizava. As pessoas queriam saber como que eu organizo, né, enfim, o meu trabalho, as minhas tarefas do dia, os meus afazeres, para conseguir dar conta, né? E muitas mães, né, me perguntando também como é que eu faço isso, com o filho, com isso, com aquilo, né? Se eu tenho ajuda, se eu não tenho ajuda, enfim. E aí eu vim aqui responder para vocês isso e dar algumas dicas de coisas que eu uso para me ajudar, né? Então eu acho que hoje é uma live bem legal, porque vai trazer bastante clareza para vocês, porque é uma coisa que eu aprendi muito, assim, eu nunca fui uma pessoa muito organizada. Eu sou super ariana e arianos fazem, né? A gente vai lá e faz. A gente não pensa muito nas coisas, então somos muito impulsivos. E essa impulsividade sempre foi uma coisa muito presente na minha vida. E por um lado é bom, porque, né, eu fui fazendo, vai fazendo, mas por outro cria também uma grande bagunça, né? Enfim, a gente acaba não conseguindo dar conta, não consegue fazer as coisas, se sente, né, muito assim, caramba, podia ter feito tanta coisa e não consegui fazer, acabei sendo impulsivo e fazendo coisas que nem eram minha prioridade. E na verdade é onde eu aprendi a dar prioridade, né, para o que realmente é importante, é essencial e que eu percebi que eu não dava conta de fazer tudo. Adivinha onde é que foi? Na maternidade. Então, na maternidade, eu realmente, agora mãe de 2, né, eu consegui cair na real e falar, cara, não adianta eu querer, né, dar conta de tudo, ou fazer tudo de qualquer maneira, ou não me organizar, porque se eu não faço isso, é a sensação de não dar conta de nada e tal. E na verdade, na maternidade eu vi, cara, eu tenho prioridades que são, vamos dizer assim, né, ainda mais no comecinho da vida, são os filhos, né? São os meus filhos, eles são a minha prioridade e depois vêm as outras coisas. Depois é que eles vão crescendo e a gente consegue depois reorganizar essas prioridades, né? Mas quando o bebê é bebê, a prioridade é ele, né? E aí como que a gente se organiza nisso e tal? E depois que a mulher vai voltando para, né, para esse movimento de se olhar, de voltar a trabalhar e tal, realmente é importante que a gente consiga organizar melhor o nosso dia para ser mais produtivo, né? Hoje existem muitas fórmulas, muita gente falando de produtividade, né? E tal, mas uma coisa que é muito louca, que assim, eu vejo muitos homens falando sobre isso, né? Sobre produtividade e tal. E as mulheres, eu já conversei com algumas mães, elas sempre falaram assim, não, mas aí vem o cara lá e fala de produtividade, de organização, mas o cara não é mãe, entendeu? Ele não tem a menor noção do que é a demanda materna e se a gente vai conseguir fazer toda essa organização e tal. E assim, por um lado eu concordo também, porque são sistemas que funcionam melhor para pessoas que naturalmente já são mais organizadas, né? Ou homens, às vezes, que são um pouco mais racionais, né? Não tem muito a questão cíclica, né? Tem também, mas a mulher é muito mais cíclica, né? Então a gente muda de acordo com a lua, com a menstruação, né? Então tudo isso influencia na nossa produtividade, na nossa clareza, na nossa ação, na nossa proação, né? Proatividade. Então é importante a gente se olhar também, se respeitar como mulheres para isso, né? Para tornar a coisa mais leve. Então hoje eu sinto que eu me tornei uma pessoa muito mais produtiva, inclusive acordar às 5 da manhã, eu ajudando vocês aí a acordarem às 5 da manhã também, porque é uma ferramenta, né?
O Clube da Rotina Matinal é uma ferramenta usada no mundo inteiro para ajudar as pessoas a serem mais produtivas, né? A conseguirem ter esse tempinho no começo da manhã para poder primeiro se engrandecer e depois ter mais foco, ter mais tempo para poder ser mais produtivo, né? E isso independe de ser homem ou ser mulher, né? Ser mãe ou não ser. E antes de eu falar as dicas aqui, eu queria dizer muito que eu vejo muitas mães me escrevendo e assim, com bebês de 2 meses, 3 meses. Não, porque eu queria acordar no Clube da Rotina Matinal. E assim, mamães, pelo amor de Deus, se respeitem, né? Eu sempre falo isso, já falei em algumas lives, porque eu só comecei a acordar às 5 quando o Yuri tinha 11 meses, que ele já dormia bem, né? Que eu já me sentia disposta para acordar de manhã, né? Então, assim, é muito importante a gente, como mulher mãe, a gente se respeitar. Não precisa ter essa demanda, essa cobrança de eu já tenho que estar super produtiva e não sei o quê, porque, calma, tem etapas, né? Tem momentos. Então, é muito importante a gente se respeitar e a gente organizar o máximo possível do nosso dia, das prioridades, do que precisa ser feito, para que a gente realmente consiga dar conta do que a gente quer dar conta, né? Do que precisa, né? E sem perder o foco que são os filhos no comecinho da vida deles, que eu acho isso muito importante. Porque eu não sei, assim, eu sinto que já me perguntaram também se eu voltei a trabalhar muito rápido, não sei o quê, e cada vida, cada pessoa está numa necessidade, né? Numa necessidade diferente de voltar antes, voltar depois a trabalhar. Mas no Cauê, por exemplo, eu pude curtir muito mais, assim, a maternidade, não voltei a trabalhar tão rápido e tal. E no do Yuri eu já voltei um pouco antes, mas também por questões de necessidade e tal, minhas também. E também por uma questão de que ele já era um bebê que me deixava dormir mais, enfim, né? Era um outro bebê, era uma outra maternidade. Então eu consegui também dar esse passo maior e voltar a trabalhar, mas com muita calma, sem nenhuma cobrança. Simplesmente fui fazendo o que dava para fazer, né? E, enfim. Então, assim, vamos lá. Eu queria ter dado essa primeira introdução, que eu acho bacana a gente enfim, se valorizar, né, como mulheres cíclicas, principalmente, quando mães, então, mais ainda, com filhos, e a gente tirar esse peso, entendeu? A gente fazer o que dá pra fazer. Tanto é que, por exemplo, eu me propus a estar com vocês segunda, quartas e sextas, aqui no Clube da Rotina Matinal, e já teve algumas vezes que eu não pude estar, né? Que eu tive que amamentar o meu filho, e pra mim isso é muito importante, né? E vocês são umas queridas e queridos maravilhosos que super compreenderam, porque é importante essa compreensão mútua, né? E é isso, né? A vida é isso, em altas cobranças. Mas vamos lá pra organização. Olha, gente, uma coisa que eu aprendi, a primeira coisa que eu acho muito importante a gente fazer, podem anotar aí se vocês quiserem, é escrever tudo que precisa ser feito, sabe? Porque muitas vezes eu ia dormir e ficava assim, não, amanhã eu tenho que falar com não sei quem, eu tenho que fazer tal coisa, eu tenho que adiantar um negócio, eu tenho que escrever um conteúdo, eu tenho que... Cara, e eu ficava na cabeça, assim, com a mão, eu falava, cara, que loucura isso, eu não vou a lugar nenhum, porque amanhã eu vou dormir e não vou acordar. Quer dizer, não vou acordar, vou dormir, não vou acordar, que horrível isso. Eu vou dormir e amanhã eu não vou lembrar do que eu tenho que fazer. Então, cara, escreve tudo, como se fosse um brainstorm, tudo que eu tenho que fazer. Né? É legal fazer isso domingo, muitas vezes, né? Acho que semanalmente você fazer isso. É legal, às vezes, você fazer uma coisa meio mês, né? Tipo, ó, tudo que eu preciso fazer em 30 dias, né? Pra você ter uma noção, né? Um caminho aí pra seguir, dependendo do seu trabalho, dos seus objetivos, né? E aí você coloca lá, ó, em um mês eu quero conseguir realizar essas coisas, ou pelo menos dar vários passos para realizar essas coisas. Mas eu acho que é legal a gente fazer sempre uma organização semanal, porque eu acho que isso traz um pouco mais, aproxima mais do que realmente vai acontecer, tem as mudanças que podem acontecer, a gente nunca sabe o que pode acontecer, inclusive no final aqui da live eu vou falar o que vai acontecer aí, bom, deixa aí vocês curiosos.
Mas, então é importante a gente se planejar semanalmente. Então, acho que domingo você escreve tudo que precisa ser feito essa semana, blá, 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 né? Uma outra coisa que eu já usei, óbvio que não sai perfeito, mas que pode facilitar as mamães de plantão também, é gravar. Vocês sabiam que existe um aplicativo chamado Dictate, se eu não me engano, que é de ditado. Então, às vezes, você não dá para escrever, não tem tempo de escrever, você começa a falar. Preciso fazer compras, preciso organizar o meu site, preciso não sei o que, sabe? Aí você vai falando e automaticamente esse aplicativo do celular, ele vai escrevendo para você. Não sai o português perfeito, você vai ter que aprender lá como é que ele recebe bem o português, mas é muito maneiro porque te adianta, viu? Então eu tô dando aqui uma super dica. Outra coisa, né? Depois que você escreveu tudo, é muito importante organizar as prioridades, tá? E assim, tem gente que vai falar, pô, mas prioridade é uma só, né? Mas eu acho que no meu momento mãe e mulher tem prioridades, né? A gente pode dividir em prioridades, porque não dá para ser uma coisa só, eu não sou mais só eu, né? Então eu sou eu e uma família, então existem prioridades e é importante a gente estabelecer essas prioridades, tá? Tem gente que fala estabelecer 3 prioridades, que é uma coisa super difícil, né? Caramba, eu vou ter que escolher 3 coisas muito importantes para ser feitas hoje, né? Então diariamente você estabelece prioridades. Mas é um exercício bacana. É um exercício bacana porque te traz mais foco, assim. O resto das coisas que precisam ser feitas, que são importantes também no tal dia... Ah, desculpa, gente. Alguém falou aqui que no iPhone eu falo com a Siri e ela me traz os lembretes. Pô, que maneiro! Vou usar a Siri agora. Então, a Siri também é outro ditado. Mas voltando aqui. Então... A gente distribui esses outros afazeres que não são tão prioridade ao longo do dia, né? A gente vê ali os horários que dá para fazer e a gente encaixa. Mas a prioridade mesmo, a gente coloca como prioridade, tá? E uma ferramenta muito maneira que é um gráfico baseado na teoria Eisenhower Decision Matrix. E ela é muito interessante, eu não sei se vocês vão conseguir ver, né, meu desenho, mas basicamente eu vou explicar pra vocês. Vocês fazem um quadrante, tá vendo? E aqui vocês colocam o que é mais urgente e muito importante, tá vendo? Urgente e muito importante. Aqui embaixo é menos importante e aqui em cima é menos urgente. Ou seja, urgente, menos urgente, muito importante, menos importante. E aí, como você divide isso? Então, na linha aqui do urgente, muito importante, é o que você tem que fazer. Faça agora. Então, assim, não tem discussão. São coisas que, assim, cara, eu tenho que fazer e ponto final. Aí, aqui, no menos urgente, mas muito importante, ou seja, é muito importante, mas não é tão urgente. Você decida, né? Então a palavrinha decida, ou seja, planeje 1 hora para realizar tal objetivo, ok? Então você planeja 1 hora para realizar isso aqui. Esse aqui é tipo, acordei, tem que fazer. Tipo, acordei, tem que fazer o clube da rotina matinal. E aí depois, no urgente menos importante, você delega. Que é uma coisa muito difícil para as mamães. Delegar, né? Me ajuda, pedir ajuda, falar, olha, eu preciso de ajuda, me ajuda com isso. Então, isso para as mamães, por favor. Eu demorei muito tempo para delegar, muito tempo para pedir ajuda. E hoje eu peço e com muita tranquilidade. E é muito bom ser ajudado, tá? Então, por favor, no caso, mamães, deleguem coisas de casa e no trabalho, delegue para quem pode fazer por você. Você não precisa fazer tudo, né? Óbvio que tem momentos que você vai ter que dar conta mais, enfim. Mas depois que você vai se organizando cada vez mais, delega. Quem pode fazer isso por mim, tá? Porque isso tira um peso e você consegue focar no que você realmente precisa fazer, no que você faz de melhor. Então isso é importante.
tá? E no final, que no caso é menos importante e menos urgente, você deleta. Adorei, deleta, elimina da sua rotina, o que que é, assim, não é importante, não é urgente, o que que tá fazendo nos meus afazeres lá? Tchau, vaza, limpa, desintoxica, entendeu? Então, enfim, essa é uma ferramentinha muito bacana que ajuda a dar uma clareza nessa construção de prioridades, tá? Se você tá com dificuldade. Depois, separe os seus compromissos em turnos ou blocos ou dias, né? Tem um livro maravilhoso que é do Jerônimo Temel, que é Produtividade para Quem Quer Tempo. Muito maneiro. Esse cara é muito maneiro, gente. Vocês têm que seguir ele, o Jerônimo. Mas ele é homem, né? Então, assim, é óbvio que todas as coisas que ele dá aqui são fantásticas, mas a gente, como mãe e mulher, a gente tem que, né, mulher, mãe, ou, né, a gente tem que organizar para o nosso dia, né? Então, mas é um livro muito bacana, que tem vários exercícios, né? E ele também, ele fala muito de você dividir em blocos, ou seja, no caso ele dá o exemplo dele, por exemplo, ele fala sei lá, quarta-feira ou terça ou quarta, ele grava todos os vídeos da semana, né? Que ele faz muitos vídeos pro YouTube. Então ele grava naquele dia, porque ele falava assim, a cada dia eu gravava um vídeo, aí no outro dia eu gravava outro, e aquilo, né, vai espalhando um pouco, vai dando uma confusão. Ele falou, cara, quer saber? Divide em bloco. Quarta-feira é o dia de gravar. E aí eu vou gravar vídeo de manhã até de tarde, sei lá, o horário lá que ele fica trabalhando. E ele grava todos os vídeos. Então ele falou, cara, muito mais produtivo isso. E eu comecei a utilizar isso na minha vida e realmente dá certo, gente. A gente tirar blocos ao longo da semana pra focar em alguma coisa e fazer aquilo, né? Fazer aquilo, tá? Depois, é muito importante a gente também definir prazos. Porque quando a gente define prazos, a gente consegue... enfim, não deixar para depois, né? Não ajudar a procrastinação tomar conta da gente. A procrastinação, ela vem muito por várias questões, mas também por uma falta de determinar um tempo, né? Determinar um prazo para você realizar aquilo. Então, imagina, se eu tenho uma coisa que é super importante, super urgente para fazer ou super importante para fazer, e aí eu falo assim, sei lá, não sei, vou fazendo. Cara, você não... Primeira coisa, você vai procrastinar, você não vai fazer, vai deixar para depois, vai fazer bem pouquinho. Então é muito importante a gente estabelecer um prazo, não para que a gente fique neurótico dependendo, né? Porque dependendo do seu trabalho, né? Eu tô falando muito aqui com empreendedores, que a gente não trabalha em empresa, né, e tal. Então a gente tem que se colocar os nossos prazos, né? Não tem nenhum chefe aqui vindo falando, Malu, você tem que, entendeu, entregar isso até tantos dias e tal. Mas então fica mais difícil ainda a gente se colocar um prazo, né, e cumprir esse prazo. Mas eu venho aprendendo, assim, eu sempre coloco os meus prazos, trabalho muito em cima de realizar esses prazos, mas também com flexibilidade, né, porque eu sei do meu momento de vida e tudo mais, como mãe e tal. Então eu sei que nem sempre eu vou conseguir fazer tudo que eu me propus, mas aí vem algumas técnicazinhas muito legais, que primeiro, dividir em partes menores as tarefas, né? Então, você quer, né, concluir aquilo no prazo que você se colocou, ou muito próximo disso, ou um pouquinho depois daquilo, mas dentro daquele, né, daquele prazo, você vai dividindo em partes menores, né? Vocês lembram que uma vez, numa live, eu falei sobre isso já, que é quando, por exemplo, você define uma meta, né? Definir uma meta, e definir uma meta muito grande, tipo, vou correr 1 hora, né? E a pessoa que não está acostumada a correr 1 hora, ela não consegue correr 1 hora, ou seja, ela consegue correr, sei lá, 10 minutos bufando. Já falei isso pra vocês. Então, é muito legal quando a gente define também uma meta que seja muito ridícula de fazer. Então, a gente vai ser mais fácil a gente se superar e alcançar isso do que se frustrar. Então, é muito importante quando a gente está começando a se organizar, né, a definir metas e tal, que a gente vá devagarzinho, passo a passo, né, e que a gente vá
definindo metas e prazos até ridículos de fazer. Então, se experimenta isso, fazer coisas ridículas, definir prazos ridículos, que você fala, cara, não tem nem como eu postergar isso, entendeu? Procrastinar isso, não tem como. Eu tenho que fazer, ou é muito ridículo de fazer. Então, eu acho que em relação a prazos também, vocês podem utilizar essa técnica, né, de talvez definir uma coisa menor, né? Não fazer uma coisa tão megalomaníaca, tipo, daqui a 3 dias eu tenho que estar com tudo pronto, não sei o quê. Não, né, dá um prazo flexível e mais ridículo mesmo de fazer, tá? Outra coisa muito importante, tá? Depois disso, é preparar o seu ambiente de trabalho, né? Principalmente aqui, eu tô falando muito com empreendedores, né, que trabalham de casa, mas quem trabalha em escritório também é importante organizar o seu, né, o seu lugar de trabalho, porque torna tudo muito mais funcional. E aqui eu tô falando primeiro do externo, né? Então, o que precisa, né? Como que precisa estar o seu ambiente de trabalho? O que você precisa ter para te ajudar a você ser mais produtivo e organizado, né? Então, é deixar tudo bem organizado, deixar tudo em gavetinhas, separadinhos. No computador, como que você, tipo, tira um tempo, eu sei que normalmente demanda uma energia, mas tira um tempo e organiza as pastas, né? Se você usa o Google Drive, organiza dentro do Google Drive, se você usa, né, lá no computador, né? Organiza em pastas, subpastas, enfim, deixa tudo organizado, gente. Quanto mais a gente organiza, mais fácil fica depois da gente realizar aquilo que a gente se propõe, né? É a mesma coisa na cozinha, né? Para mim, assim, tanto como chefe ou como, enfim, a cozinha do dia a dia, não faz o menor sentido eu ter minha cozinha com tudo bagunçado, com os meus utensílios, sei lá onde é que tá. É exatamente isso. Tipo, você fica aí na hora que você tá cozinhando, você fala, pô, mas cadê minha faca? Cadê aquele coador? Cadê não sei o que? Aí, quer dizer, o tempo que você perde para você fazer aquela receita é muito maior procurando na bagunça, né, os utensílios, do que você, por exemplo, já ter tudo ali organizadinho, tudo perto de você, inclusive, para ficar mais fácil de pegar, né? E aí é muito mais prazeroso cozinhar, é muito mais rápido cozinhar, né? Isso eu tô dando exemplo da cozinha, mas na hora de trabalhar é a mesma coisa. A mesma coisa. Pô, onde é que tá aquela foto que eu queria postar? Onde é que tá aquele conteúdo que eu escrevi? Onde é que eu botei isso? Quer dizer, essa desorganização, essa bagunça, ela vai deixando a gente ficar mais frustrado, sentindo que a gente não tá dando conta. Aí a gente se sente mais cansado, porque fica perdendo tempo procurando tudo aquilo. Então, olha, é importante a gente organizar o nosso ambiente de trabalho externo, né? E interno, no caso, computadores, celulares e tal. Beleza? E, bom, basicamente falei aqui, dei essas dicas, né? No final eu tinha colocado aqui para as mamães pegarem mais leves, né? E pedir ajuda, é muito importante isso. Então, assim, eu, para me tornar muito mais produtiva, o primeiro movimento que eu fiz foi esperar o meu filho dormir bem, né, ou dormir um pouquinho melhor e começar a acordar mais cedo. Então eu comecei a ficar mais produtiva, tendo esse tempo para mim. E depois eu comecei a pedir mais ajuda mesmo, né? Antes não tinha ajuda aqui em casa e agora vem uma pessoa 2 vezes na semana e me ajuda aqui em casa, né? Nossa, assim, me adiantou muito essa coisa de eu delegar um pouco mais essa ajuda e não achar que eu tenho que dar conta de tudo, ou dar conta, ou isso tudo. Então, me ajudou a ser muito mais produtiva. Então, mamães, não tenham medo, se organizem para conseguir essa ajuda, porque é muito importante e a gente consegue focar naquilo que a gente quer nesse momento da nossa vida, beleza? Espero que vocês tenham gostado, que ajudem muito vocês. E, bom, eu queria dizer uma coisa, que eu tô começando um processo de despedida do Clube da Rotina Matinal, porque eu preciso focar em algumas coisas que eu quero realizar, que é para ajudar mais ainda vocês. Então, eu vou precisar focar um pouquinho nessas coisas agora. E a outra coisa também é que o meu siso resolveu
gritar e ele precisa ser extraído. Então, eu fiquei sem falar esses dias aí, tava bem intenso. Então, essa semana eu já tô pra marcar essa extraída do siso. Então, já essa semana, na quarta e na sexta, não sei se eu vou estar disponível para estar com vocês aqui nesse sentido de fala, né? Acho que eu não vou nem conseguir falar direito. E eu vou precisar repousar essa semana. E, bom, mas eu quero dizer que eu não vou abandonar vocês. Eu tô preparando uma coisa muito legal para continuar dando continuidade no Clube da Rotina Matinal, mas de uma outra forma por enquanto eu tô focando aí numa coisa muito bacana que vai acontecer. Então eu quero dizer que, nossa, eu muito feliz de vocês estarem me acompanhando em tantas lives, porque ó, a gente fez live pra caramba, eu ainda tenho que contar, né, de novo, mas foram bastante lives. E, bom, em breve eu vou estar contando aí essa novidade. Eu espero que vocês tenham um dia maravilhoso. Muito obrigada de estarem comigo aqui hoje, né? Se engrandecendo, melhorando, porque é isso, né? Como pode ser melhor, o que mais é possível. E muita gratidão por vocês estarem comigo. Aproveitem essas dicas de hoje. Em breve a gente se fala. Beijo, gente. Bom dia.